Seja bem-vindo ao Desenvolvimento Podcast. Eu sou o Wagner Lima. Aproveita para já se inscrever no canal, já deixa o seu joinha. Hoje o nosso convidado produz conteúdo sobre vendas no Instagram dele, no TikTok, e também tem uma fábrica que produz sacos plásticos. Seja muito bem-vindo, Diogo Fernandes. Muito obrigado, Wagner. Um prazer estar aqui contigo nessa manhã, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. E sabe o que eu achei muito bacana quando eu conversei com você a primeira vez? Porque é um ramo bem diferente, né? Não é tão comum assim a gente ver pessoas Hoje como a na fábrica. parte de plástico todo mundo acha que há uma massa dizendo que tem que acabar com o plástico, né? Mas quando você começa a conhecer melhor sobre o plástico, você vê que é uma infinidade de coisas que você pode fazer na reciclagem, fazendo que o produto volte a ser utilizado, né? O grande problema é o descarte, né? E não a questão do plástico em si, né? Entendi. Então, assim, descartando corretamente, ele volta a ser produzido. Ele volta a ser produzido, né? Gerando emprego, gerando renda e fazendo de novo um novo produto, né? Sim, sim. Isso é interessante isso, né? Realmente a gente está numa época que assim, é documentário atrás de documentário falando mal, né? Da questão do plástico, falando das tartarugas, né? Que o plástico demora 500 anos para se Ah, eu sei o que é, mas eu não lembro a palavra não, mas enfim, se desfazer, né, na natureza, alguma coisa assim. desencompor. Aham. Mas a gente tem que aproveitar o plástico, né? Porque uma vez que a gente traz ele para dentro da reciclagem, o processo é muito interessante. O plástico é lavado, passa por uma secadora, tira ali alguns uns componentes dele e volta a ser plástico de novo. Então, é bem interessante a reciclagem. Uhum. Entendi. Então, por exemplo, saco de mercado que a gente usa muito para lixo, né? Sim. Dá para reaproveitar esse mesmo saco que tá sujo e tudo mais? Dá para ser aproveitado. A única orientação, por exemplo, quando você vai num lugar que tem alimento dentro de um saco plástico, ele não vai voltar a ser saco para alimento, porque ele já tem contaminação. Mas ele pode ser um produto para você colocar produtos embalados. Você colocar um alimento embalado dentro de uma sacola reciclada, beleza. Agora você colocar alimento direto, tipo uma fruta, aí já é ruim, porque já tem contaminação, né? Entendi. Porque o primeiro plástico é um plástico virgem, não tem contaminação ainda. Ou tem a níveis permitidos, né? Agora depois já é um problema, aí não pode colocar alimento. É a única separação do plástico, né? Entendi. E hoje, assim, você faz essa produção, tá? E você tem que vender para se manter, enfim, ter lucro, né? Essa venda, ela é direto para pessoas físicas, por exemplo, ou é para pontos de venda que vende, né, sei lá, mercados, coisas desse tipo? Então, hoje um dos produtos que a gente mais vende é sacos para lixo, né? Então, como é um produto que qualquer pessoa pode usar e precisa, né? Então, a gente consegue atender desde a pessoa física até a pessoa jurídica, né? Até para as empresas e de qualquer ramo, né? Porque o plástico hoje é bem variado, né? Então, a gente atende todo mundo, né? Todo lugar tem, né? Todo lugar tem. Tem como... Inclusive aqui no seu escritório você usa também. Você vê que é um produto versátil, Sim. né? Todo mundo precisa, né? Sim, já sou um cliente em potencial, então. Pô, muito bacana. E como que é esse processo de venda, assim? Você é um vendedor. Eu sou vendedor. Tanto que você produz conteúdo, né? Nessa parte, assim. Eu comecei vendendo com 10 anos de idade, né? Minha mãe tinha uma varanda na casa dela, colocava uma mesinha tipo a sua aqui, colocava meus brinquedos usados para vender, cansava de usar, pensava, vou vender. Colocava para vender. Na minha cabeça, com 10 anos, o dinheiro, eu não sabia o valor dele, né? Mas eu vendia, mãe, vendi aqui, vamos lá comprar outra. Aí minha mãe, para me ajudar, terava 99% do valor e eu comprava um brinquedo novo. E aí surgiu as vendas dentro de mim, né? Com 10 anos. E assim, hoje o processo de vendas dentro da fábrica a gente atende pelos marketplaces, fazemos venda, inclusive bastante venda pelo Mercado Livre. E temos atendimento presencial, né? Ou o nosso vendedor vai na empresa, ou a pessoa pode ir lá na empresa, tem um atendimento também lá na hora. E hoje que o mais vende é pelo WhatsApp, né? Assim, como é que a explosão de vendas pelo WhatsApp, né?
e a gente faz a entrega própria. Então é bem bacana a questão das vendas para o nosso mercado, né? E atende o quê? Aqui em Juiz de Fora mesmo? Então, a gente atende Juiz de Fora, mas pegando toda a zona da mata, 15 cidades do sul de Minas e a região ali, as vertentes, né? Vai até Conselheiro Lafayette. Isso presencialmente, com vendedor presencial e entrega própria. Legal. Mas, igual eu falei, pelos marketplaces, né, põe na transportadora, atende o Brasil inteiro. Tem cliente em Maringá, cliente em São Paulo, e mais os que compram no Mercado Livre, que a gente fica assim, nossa, comprou lá de longe, né, na Bahia, Paraná, e vai para todo lugar, né? Sim, sim. Então hoje você está em vários canais, né? Vários canais. É a pessoa que entra direto em contato com você e outros pelo Mercado Livre, outras plataformas Sim. assim. Então, isso é muito interessante, né? A questão da gente estar em vários canais de venda, né? É uma das coisas que eu falo muito nos meus conteúdos, da importância de você estar em vários lugares, e aí depende se é presencial ou online, mas tem que ser presente, né? Tem que ser visto, né? E isso vai, assim, vai reforçando a marca. Vai reforçando a marca, né? A pessoa pesquisa no Google, te acha. Vai no Instagram, te acha. Vai no YouTube, te acha. Vê passando pelo carro, te acha. Ouve um podcast, te acha. Então é bem bacana. Você tem que estar em todos os lugares mesmo, né? Sim, sim. Vai realmente, entendi. Bacana, bacana. E essa parte da venda? Assim, por exemplo, na sua empresa hoje. Começou com você, assim, mais focado nessa parte da venda? Então, muito interessante isso na nossa empresa, que a nossa empresa ela foi um piloto, né? Assim, de como a pessoa pode vender sem saber sobre vendas, ou nunca ter sido um vendedor. Na minha empresa, quem começou a fazer as vendas foi o meu sócio, que era de logística. Ele era coordenador de logística, foi da área logística aérea, depois, né, com a logística, a empresa que ele trabalhava, com os caminhões, a frota de caminhões, e ele tinha um sonho que era ser vendedor. E na época, quando a gente montou a empresa, eu não podia estar à frente do comercial. Então, eu falei assim, você quer ser vendedor? Eu falei, eu quero. E eu acho que para vendedor, a primeira coisa é querer, né? É você ter persistência e querer fazer o negócio dar certo. E ele tinha isso. Então, fui conversando com ele, a experiência que eu tinha com vendas comercial, fui passando para ele. E aí, hoje ele tem orgulho, né? Ele até às vezes fala assim, eu não sou um bom vendedor, mas ele vende muito. Então, assim, eu falei, poxa, como é que você não é um bom vendedor se você vende o tanto que você vende, nunca ter vendido nada na sua vida, e aí ter bastante resultado, muitos clientes, né? Ele tem cliente até hoje, que foi o primeiro cliente que ele abriu na vida dele, da área comercial. Então, assim, e a gente tem um outro propósito dentro da empresa, pegando esse mesmo gancho, que é dar oportunidade para estagiários, né? Então, assim, até por questão de custos, a gente não podia contratar um vendedor já experiente. Assim, vamos pegar estagiários e vamos capacitar eles. Né? Tem eu que já conheço da área comercial, agora tem você, né, o meu sócio, que já teve essa experiência, viu que é possível, né? Um cara já mais velho, que quebrar todas as suas crenças limitantes para se tornar um vendedor. Então, hoje a gente tem esse propósito, né, de ajudar aquele que quer começar com vendas, começar lá na empresa como estagiário. E hoje eu já tenho um estagiário já com bastante resultado positivo, tá gostando de ser vendedor, e é bem interessante essa área. Oh, legal. Então, assim, é possível de uma pessoa que nunca teve experiência, assim, realmente aprender a vender e conseguir vender. Com certeza. Eu acho que é o primeiro passo que eu te falei aqui, que é querer. Aí eu quero ser. E eu acho que isso é tudo na vida, né? Assim, eu quero... Quando você tem um propósito de querer ser algo e ser bom e ser dedicado àquilo, eu falo que vai dar certo. E para vendas não é diferente, né? A quantidade de conteúdo que você consegue hoje para saber sobre um assunto e as oportunidades. Então, assim, acho que só depende de você mesmo. É querer ser e vai dar certo. Sim, sim. E técnica, assim, o que precisa, além do querer, claro, o que precisa ter para ser um bom vendedor? Então, nos meus conteúdos, né, fora um pouquinho aqui da fábrica, eu costumo dizer que existe uma fórmula para o sucesso.
independente da área, mas eu vou trazer dentro da área de vendas, que é a sua pergunta. Eu digo que a primeira coisa, e que está ligado muito à sua área da psicologia, que é o autoconhecimento. Porque à medida que você não se conhece, não sabe os seus pontos fortes ou os pontos que você precisa melhorar, já vai te trazer uma dificuldade. Para eu vender, por exemplo, eu preciso me comunicar bem. Se você se conhece e sabe que a comunicação é ruim, você vai se especializar, vai buscar conteúdo e vai melhorar a sua comunicação. Certo. Então, eu falo que o autoconhecimento é a base da fórmula. É você, como indivíduo, se conhecer melhor. E por cima dessa base, eu tenho 3 pontos que eu gosto de tratar bem. O primeiro é o relacionamento. Normalmente, isso acontece comigo, eu vejo até com o meu estagiário lá, os primeiros clientes dele, ele busca relacionamentos mais próximos. Então, normalmente, quando você vai vender alguma coisa, você vai vender para sua família, para o vizinho, pessoas que estão na sua esfera de contatos, né? Então, acho que o relacionamento ele é um impulsionador para vender o seu negócio. Eu acredito que quando você começou, talvez os primeiros também possam ter sido pessoas próximas a você. O segundo pilar que eu falo dentro dessa fórmula é o planejamento. Porque normalmente o que acontece com o vendedor? Eu vou vender um serviço. E ele não sabe o que ele vai fazer no dia. Hoje, sexta-feira, para quem que eu vou vender? Se você não tiver um planejamento, né, para onde eu vou, o que eu vou fazer, quem que eu vou abordar, qual vai ser minha prospecção hoje, e aí você fica a ver navios, né? Você não sabe o que você vai fazer. Então, a falta do planejamento te impede de vender. Agora você chegar sexta-feira, não, hoje eu vou ligar para as clínicas, né? No meu caso lá que a gente vende sacos plásticos. Tem um saco específico para clínica, que é o infectante. Hoje eu vou acionar as clínicas do centro. A probabilidade de você já conseguir vendas é muito maior, porque você está focado naquilo. Então, vou ligar para 50 clínicas hoje. Qual que vai ser o retorno disso? Vai ter um retorno. E o outro ponto aí, o outro pilar para fechar aí os 3 pilares sobre o autoconhecimento são as metas. É saber onde você quer chegar, né? Então, por exemplo, hoje, sexta-feira, eu preciso hoje vender 5 mil reais. Então, você tem a meta, onde você quer chegar, ou um mínimo, né? Tem gente que não gosta de trabalhar com meta, que fala assim, então você bate a meta e para. Não. Quem é envolvido com vendas, é envolvido com desafios, bateu a meta, ele continua. Ele não para, porque ele sabe que é benéfico. Ainda mais um vendedor que vive, normalmente tem comissão. Ele não vai parar de vender porque bateu a meta. Ele vai continuar. Então, se você tem uma meta clara, né, uma meta específica, uma meta mensurável, hoje eu preciso vender 5 mil. Se você tem um planejamento, eu vou seguir esse caminho, vou nesse foco. E você tem pessoas para se relacionar. Então, às vezes você quer chegar numa clínica, você não conhece o comprador daquela clínica, mas você conhece alguém que conhece aquela pessoa. E aí a gente estava falando antes aqui de começar do poder do networking, né? Então, às vezes, Wagner, você conhece alguém lá na clínica? Conheço. E essa pessoa te conecta, faz muito sentido e facilita muito a sua venda. Então, aí eu falo que a fórmula do sucesso, né, o autoconhecimento, relacionamento, planejamento e metas. Se tiver esse conjunto bem alinhadinho dentro de você, você vai ter sucesso. E aí, às vezes pode demorar um pouquinho, pode demorar um tempo maior, mas você vai conseguir chegar à fórmula, né? Você vai conseguir concluir. Entendi. Então, autoconhecimento, planejamento e metas. E relacionamento. Relacionamento. E relacionamento. Aí fecha a fórmula. Entendi. Muito bacana. Muito bacana. Eu trabalhei com vendas, assim, diretamente numa loja. Vendia acessórios, vendia planos, enfim, vendia muita coisa, assim. E eu até batia metas, mas eu acho que uma coisa que eu tinha, eu realmente batia as metas, o que eu já até me surpreende quando eu olho para trás. Lá, as metas eram super altas, então assim, era muito difícil. Você começava o mês com um pico de estresse, era um estresse bem alto, assim, ainda mais quando você não batia a do dia, porque aí você aumenta, vai acumulando. Então assim, tinha um estresse muito alto por causa da meta. Você sente que a meta, assim, como que ela tem que ser
feita para também não a pessoa ficar largada, né? Também não pode ser uma meta baixa que ela bata fácil, mas também não pode ser muito difícil a ponto de não bater. Ela tem que ser bem estudada e atingível, né? Porque se ela não for atingível, no primeiro dia, é o que você falou, no primeiro dia você olha para a meta e fala assim, cara, não consigo. Aí você já fica todo desmotivado, né? Então, se você não tiver clareza que é possível chegar naquela meta, você vai iniciar o mês derrotado já, né? Não tem nada que você consiga fazer ou uma outra pessoa, um líder, consiga te motivar se você não acreditar que aquilo é possível. Então, assim, nem é muito fácil, porque normalmente as empresas que trabalham com meta têm uma premiação por meta. Lá na minha empresa tem. O estagiário bateu meta, ele ganha um percentual por ter conseguido chegar ao número. Então, assim, agora se eu falo assim, ó, você tem que vender isso aqui e a pessoa olhar assim, pô, isso é impossível. E vai tocar o dia ali, o que vendeu tá bom, então tem que ser atingível, né? A primeira coisa da meta é ser atingível, senão ela não vai ser uma mola propulsora para conseguir chegar ao resultado. Uhum. Entendi. E a ambição do vendedor faz muita diferença? Faz diferença. E aí tá dentro do perfil do vendedor, né? Isso você consegue construir, são as habilidades, né? Da gente aprender novas habilidades e a vender é uma habilidade também. Mas se não tiver ambição, fica difícil, né? Porque a ambição está muito relacionada a onde você quer chegar. Se você não tiver propósito, não tiver ambição, você vai começar o dia e o que aconteceu tá bom, né? Principalmente hoje, na sexta-feira, né? Já tem um bordão. Sextou, né? Dá meio-dia, vamos parar. Para vendedor, não existe isso. Né? Vendedor recebe atendimento qualquer hora. Ontem, 10 horas da noite, eu estava conversando com o cliente. E às vezes eu fico assim, poxa, horário comercial, vou mandar retorno para ele só amanhã. Só que quem é da área comercial, área de vendas, ele assim, pô, se eu não responder, o cliente vai procurar outro, vai ser mais rápido, já vai dar um retorno, você perde. Tanto que os marketplaces entenderam que o retorno do atendimento é tão importante que te penaliza. Por exemplo, Mercado Livre, você tem um tempo para responder, independente da hora. Se você não responde, já começa a aparecer, sua resposta está atrasada. Porque eles já entenderam que a resposta ao cliente faz a diferença, né? É o calor da venda, né? Você quer comprar um negócio, está com urgência, quem te responder mais rápido, independente do preço, tem a maior chance de vender para você. Então não está ligado ao preço. Você poderia esperar, vou pegar os 3 orçamentos, mas dependendo da sua necessidade, quem vai te vender vai ser o mais rápido na resposta. E até interessante que mês passado aconteceu isso, eu precisava comprar um produto lá para a empresa e eu entrei no Instagram de 2 empresas. Uma me respondeu em 1 hora e a outra me respondeu no outro dia, quando eu já tinha instalado o produto. E por coincidência, dentro do exemplo que eu estou te contando, a segunda pessoa tinha um preço melhor. Era uns 10% mais barato, mas eu não podia esperar, eu tinha necessidade. Então, nesse exemplo, não interessa o valor, interessa a responder a sua necessidade. Sim, entendi. E às vezes também para o comprador tem o calor do momento, o impulso. Que para o vendedor, de certa forma, é bom, né? Porque, por exemplo, a pessoa te procura por impulso. Ela nunca pensou em comprar saco plástico para casa dela, assim. E aí ela fala, quer saber, eu vou comprar. Aí ela vai lá e compra com você. Aí ela manda mensagem. E às vezes ela tem um tempo que vai desistir. Mas se você consegue vender para ela naquele tempo, ou não tem isso? Não, tem. Acontece muito isso. Interessante que nesse exemplo que eu te contei aqui, essa segunda empresa que demorou no atendimento, ela fez tráfego pago. Então ela estava investindo em anúncio. E aí eu cheguei através do anúncio, só que eu não tive resposta. E aí é um outro problema para a empresa, que ela investe para divulgar o seu produto, só que se você não tiver o atendimento, você não consegue vender. Então a empresa está gastando para mostrar um produto e perde a venda porque não tem uma pessoa para fazer o atendimento. E até na época eu gravei um conteúdo sobre isso.
Como é que você investe em divulgar o seu produto se você não coloca uma pessoa para atender? Não está preparado, né? É um erro de estratégia, chega. né? Sim. É um erro de estratégia. Então, o calor da venda, ela tá ligada a isso mesmo, a rapidez na velocidade da resposta. Então, essa pessoa que estava fazendo tráfego pago, ela acabou vendendo para outra pessoa, né? De certa forma. De certa forma, sim, ela pode ter conseguido vender para outra pessoa, mas no meu caso lá, quando ela respondeu... Não digo ela vender para outra pessoa, eu digo ela vender para outro vendedor, digamos assim. Porque ela ofereceu um produto, você ficou interessado no produto e não conseguiu comprar com ela. Mas ela ajudou outra empresa, né? Assim, exatamente. Eu cheguei em outra empresa, verdade. Exatamente. E aí você vê que a empresa que eu comprei não gastou, não investiu em tráfego pago, tinha um valor 10% maior do que a outra que estava gastando com tráfego pago. Então essa aqui lucrou muito mais. Não gastou nada e vendeu mais caro. Mas ela tinha o principal que é ligado às vendas, que é o atendimento. Então, hoje o mundo é muito rápido. Então a gente precisa de um atendimento veloz também, né? E é o que eu falei. Quanto mais rápido você responder a pessoa, maior é a chance de você vender. Eu tive um outro exemplo dentro de Juiz de Fora. Uma cliente de Ubá estava aqui em Juiz de Fora. E ela me contando que ela entrou no Google, digitou saco plástico e apareceu as empresas, né? Conforme ele é a listagem do Google. E ela mandou mensagem para 3 empresas. Ela precisava que a empresa atendesse ela com um caminhão que estava de Ubá, aqui em Juiz de Fora, que a empresa conseguisse levar até o caminhão. E uma das empresas que acionou foi a minha. E assim, eu já tenho hábito. Chegou número novo no meu celular, eu dou o primeiro atendimento, na hora. E com ela não foi diferente. Eu respondi, comecei a conversar com ela. Falei assim, eu consigo te atender. Aí eu falei assim, eu não consigo levar aí no centro, porque eu não tenho carro disponível. Ela falou assim, eu estou esperando o retorno das outras 2 empresas até agora. Como você já me respondeu, eu vou fazer o seguinte, dá para parar caminhão em frente aí sua fábrica? Assim, dá, a rua espaçosa. Então eu estou mandando o caminhão aí. Então ela tirou o caminhão dela, de onde estava, para buscar os plásticos. Então assim, eu não consegui atender completamente a questão de entregar para onde ela precisava, a questão de logística, mas o atendimento foi tão rápido que ela mudou os planos dela. Nem vou esperar mais alguém trazer aqui. Como eu já achei alguém para resolver, eu vou mandar o caminhão lá. Então é a questão do atendimento, né? Está muito ligado às vendas, né? Sim. E acaba sendo um relacionamento, né? Você vai se relacionando, a pessoa vai criando confiança em você e fica tudo mais fácil. Sim. Nossa, interessante. Me lembrou um caso que eu estou passando agora. Tem uns dias que eu estou querendo instalar uma janela lá em casa. E aí entrei em contato com várias pessoas, né? Alguns falaram que não fazem e tudo mais. Outros falaram que sim. Aí me pediram as medidas, eu mandei. Nenhum me deu orçamento. Acredita nisso? Acredito. E assim, eu mandei tudo bonitinho, expliquei o áudio como eu queria. Eles assim, aí me falaram, não, vou te passar o orçamento. Cara, passou 3 dias e nada. 2 rapazes. Nada. Aí eu mandei mensagem pros 2. Aí eles, desculpa, esqueci, correria aqui, não sei o que. Tudo bem. E ficou. É a falta de gestão, né? As empresas maiores hoje têm CRM, conseguem controlar uma agenda, mas acaba que é muito corrido mesmo, né? Assim, se você não anotar em algum lugar, talvez o método antigo, né, que é num pedaço de papel, anota em algum lugar, porque você vai esquecer, porque são muitas informações. E aí, de novo, né, a pessoa vive de vendas, né? Ela faz janela, mas antes disso ela é vendedor. E se ela não consegue te dar um atendimento, como é que ela vai vender? Sim. E aí o que vai acontecer, talvez dentro do seu exemplo, a mesma coisa que aconteceu comigo, o primeiro que te retornar, porque o seu prazo já passou, quanto tempo você está esperando um orçamento? E normalmente o serviço demora ainda, porque ainda vai fazer a janela. Sim. Então, às vezes, o primeiro que te responder, ficou R$500. Você não vai nem pensar, sabe? Sim. Pode fazer, porque você já está precisando. Exatamente. Então, tem hora que a gente não consegue fazer a apuração de valores, né, orçamentos, porque não dá tempo. As pessoas estão tão atrasadas com você, com compromisso, e aí você vai pegar o primeiro que chegar mesmo. Sim. Hoje, a sensação que eu tenho
é que tem muito vendedor ruim. Igual pegando esse exemplo mesmo da janela, assim, eu quero comprar, eu tô com dinheiro pra comprar, eu quero e eu sinto que não estão me vendendo. A sensação é essa. A sensação acontece e a gente ainda tem um problema cultural ainda, que a gente vive, né? A gente que é da área comercial, que, por exemplo, você não serviu para nada, vai ser vendedor, né? Não sei se você já escutou essa expressão. Mas eu acredito que as vendas estão dentro de nós, né? Porque para você, por exemplo, se relacionar, você acaba se vendendo a sua imagem, né? Por exemplo, você é casado. A sua esposa, entre aspas, te comprou, né? Você teve um diferencial ali no seu ambiente que você estava, que você conquistou ela. Sim. Então, todo mundo se vende a todo momento. Você vai se relacionar com pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos pensamentos. Então, você está passando isso para a pessoa. E a partir do momento que você não é qualificado para aquilo, você perde negócio. Então, por exemplo, dentro do seu exemplo, às vezes a pessoa se especializa em fazer janela. Não, tem que ser o melhor soldo, o melhor corte, o melhor acabamento. E ela esquece do principal, que primeiro vem as vendas. O relacionamento. Então o meu sócio fala assim, o Diogo, tem produto X para vender? Eu falo assim, tem não, mas se você vender a gente arruma. Mas como é que vai entregar? Eu falei assim, rapaz, vende que a gente dá um jeito. E aí pegando o exemplo daquilo que é digital, é o dropship, né? Você vende um produto que você nem tem. Como é que conseguiram isso? Fazendo um estudo, um planejamento. E hoje tem muita gente que ganha dinheiro vendendo produto que nem tem em casa, não tem estoque. Sim. Você vê que dá certo. Então, as vendas dentro de uma empresa, dentro de um negócio, é a engrenagem principal. Ela começa a girar, aí gira o faturamento, gira o financeiro, gira a logística, e volta na venda ou no pós-venda e vai gerando a engrenagem, né? Entendi. É um dos principais pontos, então, É um dos principais pontos. Você começou vendendo o seu negócio. Sim. Antes, talvez, o seu consultório não era tão bonito igual é agora, que você estava começando. Mas a primeira coisa que você fez foi vender. Consegui meu primeiro paciente. Agora eu tenho que arrumar uma cadeira, tenho que arrumar um cafezinho, tem isso. Mas se você não tiver as vendas, como é que você vai, inclusive, comprar o café, comprar o sofá? É daí que vem o dinheiro. Entendi. A engrenagem começa pelas vendas. É o primeiro dente, né, da engrenagem, é vender, né? Entendi. Sem vendas não consegue. Não consegue fazer. Como é que você vai fazer um investimento? Sim. Como é que você fez esse investimento aqui? Sim. Porque um dia você vendeu o seu serviço. Sim. Verdade. E voltando um pouco nisso, assim, a sensação que eu tenho também é que o pessoal hoje está... Quem faz o básico se dá muito bem. Porque você contrata um serviço, atrasa. Você entra em contato, a pessoa te trata mal. E o vendedor que faz o básico, que é você ser simpático, você entender do seu produto, você entregar no prazo combinado, que pra mim isso é o básico. Fazer o básico mesmo. Né? Isso não é um diferencial, isso deveria ser o básico. Mas hoje quem faz o básico, a sensação que eu tenho é que... Vai embora. Ela sobe igual um foguete, né? Mas é exatamente os exemplos que a gente está conversando aqui, que são coisas básicas. Por exemplo, eu passei a sensação que você passou com a janela, eu passei com o portão. Chamei várias pessoas, passaram medir, pessoas foram lá em casa medir, tiveram o trabalho de ir lá presencialmente fazer a medição. E passou o tempo, cadê o orçamento? Vou mandar, segunda-feira eu mando. Estou esperando, vou mandar. E eu cheguei ao ponto assim, passou 15 dias e eu precisando de um portão, porque eu precisava fechar uma área. Eu falei assim, gente, cadê o orçamento? E eu falei assim, eu vou gravar um conteúdo sobre isso. Eu falei assim no vídeo, vender é muito fácil. Só basta você atender o cliente e passar o orçamento. Então, se você atendeu, é o que você falou, o básico. Eu atendi o Wagner. O que você precisa? Eu preciso disso. Tá aqui, ó, o orçamento é esse. Pô, beleza, vou comprar. Então, assim, é muito, muito fácil vender. Sim. Começando pelo básico. Agora, você quer reinventar a roda, né? Fazer coisa mirabolante. Né? Um exemplo, o tráfego pago. O tráfego pago é uma coisa mais dos últimos anos, né? Sim.
Aí você faz algo das novidades, faz uma arte bonita, faz um texto legal, paga bastante para divulgar e esquece no básico. É colocar alguém ali o tempo todo. Ó, chegou uma mensagem na hora. Chegou uma mensagem, você responde. Esquece disso. E aí, de que adiantou? Verdade, verdade. É o básico. É o básico, é fazer o básico. Fazer o básico dá muito resultado, né? Sim, sim. E voltando para a questão de metas, né? Conforme a empresa vai crescendo, vai aumentando as metas individuais ou vai expandindo, por exemplo, tendo novas pessoas e meio que dividindo ali, expandindo dessa forma? O que acontece na área comercial? Um dos propósitos que faz a empresa crescer é você conseguir colocar mais produtos ou mais serviços para o mesmo cliente. Então, à medida que você faz isso, e a gente fala do ticket médio, né? O quanto que uma pessoa compra com você, então você precisa ajustar a meta do vendedor. Porque você pode pensar assim, o vendedor pode ter a capacidade de atender bem 100 clientes. Então a meta dele sempre vai ser a mesma quando ele chegar a 100 clientes? Não. Porque a outra cultura dentro do comercial é você vender mais para o mesmo. Porque isso favorece ao vendedor, porque já tem relacionamento. Então hoje eu vendo o produto A para o Wagner, no meu início do relacionamento eu vendi o produto A. Pô, mas passou um ano eu já estou interagindo com o Wagner muito melhor. E tem um produto novo, o Wagner é a pessoa mais propícia de comprar, se o produto couber para ele, né? Então eu vou vender o B. Então eu já consegui fazer 2 vendas para a mesma pessoa, que ajuda na logística também. Ao invés de eu vender para 2 pessoas 2 produtos, eu vendo para uma pessoa 2 produtos. O caminhão vai parar aqui e vai entregar os 2 no mesmo lugar. Então a meta ela vai expandindo porque acontece isso. À medida que a empresa tem mais produtos para o mesmo cliente, é normal que a meta suba, aumente por vendedor, né? Por conta disso, né? O ticket médio vai aumentando. E acontece às vezes assim, o Wagner hoje tem um consumo de consumir 10 itens desse produto por mês. Pô, mas o Wagner está crescendo, ele está expandindo, abriu franquia, abriu um outro consultório, ele vai comprar mais. Então, o Wagner crescendo, ele vai nesse vendedor que está dando atendimento e precisa reajustar a meta. Então, assim, é bom, faz parte da estratégia de tempo em tempo ir analisando a meta e reajustando. E uma outra coisa que eu acho que é válida, não só aumentar a meta, mas às vezes ela precisa ser diminuída. Às vezes o vendedor perdeu o maior cliente. E aí o gerente entrou em contato, viu que não tem como voltar, ou o maior cliente dele quebrou, fechou as portas. Então precisa dar um ajustado, porque senão acontece de novo. O vendedor no subconsciente dele assim, poxa, antes eu bati a meta com o meu maior cliente. Não tem, como é que eu vou fazer? Lógico que ele precisa se preparar para abrir novos clientes. Isso é constante, todo mês você precisa abrir novos clientes. Mas na meta, ele vai olhar assim, poxa, perdi o maior cliente, não vou conseguir bater mais. Aí já começa o mês desmotivado. Entendi. Faz sentido. Essa prospecção, então, ela tem que ter todos os meses. Todos os meses. Então, eu falo que é diário, né? Diário. Eu falo assim, no relacionamento, como é tão importante, né, o poder do network, é bom você conhecer pessoas novas todos os dias, se propor isso mesmo, né? Hoje a gente já estava conversando pelo WhatsApp, mas hoje a gente conheceu pessoalmente. Então, da mesma forma que dentro do relacionamento é bom que você conheça pessoas novas, se possível todos os dias, é bom que você também faça prospecção todos os dias. Mas minha carteira está muito cheia, não dou mais atendimento. Mas se você não começar a plantar um novo cliente, se o seu maior cliente você perder ele, quem que vai entrar nessa lacuna? Então, você precisa ir plantando. Faça eu não consigo ler, faça um. Sabe a história da leitura? Que fala assim, não gosto de ler e não consigo criar esse hábito. O que os especialistas falam? Lê uma página. Lê uma página hoje, essa semana é uma página, semana que vem vão ser 2. Daqui a pouco você está lendo um livro.
E a prospecção de clientes é a mesma coisa. Se você não fizer nenhum, é ruim. Então, pelo menos todo dia você tem que fazer uma prospecção. Seja ela presencial, por telefone, no WhatsApp, ou invista no tráfego pago, mas tem que chegar clientes novos todos os dias para você começar a criar relacionamento. Entendi. E hoje você investe também em tráfego pago na sua empresa? Eu invisto, eu sou ainda moderado, né? Como a empresa está nova, a gente investe pouco. Mas a gente investe. Eu acredito, isso que eu estou falando, eu acredito, assim, eu faço uso. Por menor que seja o seu negócio, meu faturamento ainda é pequeno, mas pega desse pequeno e separa uma verba de marketing e faça impulsionamento. Por exemplo, lá na empresa a gente já é determinado dentro do sistema um X% sobre a venda para marketing. Então, fechou o mês. Quanto que gerou? Gerou X reais. Esse X reais não vai para outro lugar, ele vai ser destinado a marketing. Entendi. Esse mês eu tenho que fazer um banner, tenho que mudar alguma coisa visual. Beleza, tira dali e investe. Sobrou quanto? Sobrou metade. Pega essa metade, investe em tráfego pago. Entendi. Tem que ser feito, entendeu, Wagner? Porque é uma forma acelerada de você conhecer novos clientes. Sim. E funciona. Se você contratar uma empresa que saiba fazer, então você vai jogar dinheiro fora. Ou vai trazer poucos clientes e não vai pagar o custo do que você investiu. Mas se for um negócio bem assertivo, ele vai trazer resultado para você. Só lembrando de ter alguém para atender aquele que chegar pelo tráfego pago, né? Sim. E o marketing, então, assim, ele também de extrema importância na venda. Com certeza. Com certeza. Você tem que se mostrar o tempo todo, né? Você tem que se mostrar. Se você ficar dentro da caixa, ninguém vai te ver. Né? Então, se você tiver o melhor produto ou o melhor serviço, mas ninguém conhecer, vai ficar parado, né? Com um produto, ele vai ficar parado na prateleira. Entendi. Tanto que a gente pega as maiores empresas, o quanto que investe em marketing. Sim. E aí a gente pega outras empresas, que você vai no gestor, vai falar de não. Quando der, eu faço. Não, marketing não tem essa de quando der, não. Tá dentro das vendas, tem que andar junto. Entendi. Interessante. Tô até pensando aqui, tem empresas assim que são consolidadas, empresas de décadas, que todo mundo conhece, e que ainda assim continuam fazendo. Porque tem que ser visto, não tem jeito. E aí, às vezes, o que vai acontecendo é aprimorando, né? Fazendo novas formas de se mostrar, né? Então, fazer alguma campanha. Mas ninguém para de investir na sua marca, né? É o seu patrimônio, né? Sua marca é seu patrimônio. Sim. Então, assim, a questão do marketing, seja para reforçar a marca ou para trazer novos clientes, ele é fundamental. É fundamental. Tem que investir. E aí vai dentro daquilo que eu falei. Se você tem pouco, investe pouco. Por exemplo, o nosso primeiro carro de entrega, quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro para adesivar o carro todo. E, na verdade, assim, a gente usava até os nossos carros particulares, né? Para fazer entrega. Sim. Então, qual que era o nosso valor que a gente conseguia? Era o vidro traseiro. Então, o vidro de trás do carro tinha adesivo. Sim. Hoje, você pegar os carros de entrega, ele já tem atrás, do lado, no capô, tem para todo lado. Realmente. Bate o olho, você sabe que é. Bate o olho. E aí, hoje a gente tem 3 carros de entrega, né? Sim. Então, às vezes, assim, como o carro fica no centro passando toda hora, 3 carros, talvez você vá olhar assim, pô, gente, tem muito carro, né? Mas não é. Porque é o mesmo modelo, com o mesmo layout. Todos os 3 carros têm os mesmos adesivos nos mesmos lugares. Entendi. Não muda nada. Então, às vezes, para quem não conhece, assim, pô, essa Fiorino passa toda hora, né? Porque é a sensação de ter vários transitando, né? Uma boa sacada, né? Eu já tô até pensando aqui no podcast. Falei, vou adesivar meu carro com podcast. Tem o ditado, quem é visto é lembrado, né? Então, assim, começa... O importante é começar, entendeu, Wagner? Hoje vai ter só atrás. Hoje o negócio tá dando certo, acho que eu vou dar uma incrementada. Sim. Pô, daqui a pouco você plota o carro inteiro. Assim, pô, tô vendo aquele carro ali daquele jeito,
todo adesivado, vai chamar atenção. Não tem como não chamar atenção. Sim. A gente está numa era digital, né, que tudo chega pelo celular, só que a gente esquece das nossas mobilidades, né? A gente ainda transita, né, vários lugares no carro, então você vê carro o tempo todo. E é um diferencial um carro passando, né? Se você pegar essas empresas de comunicação visual, eles têm as estatísticas de quanto de retorno que dá. Eu já consegui vários clientes das pessoas parar do lado. Ah, estou aqui do lado do seu carro, estou vendo aqui que você trabalha com isso. Meu sócio conseguiu um cliente muito bom assim. O cara, ele parou numa vaga, o cliente parou atrás, e aí quando parou atrás tem adesivo do que a gente vende. Sim. Aí o cliente leu, o cliente desceu, meu sócio ainda estava dentro do carro ainda, mexendo no celular. Opa, pra falar com você. Aí ele saiu, eu vi ali no vídeo que você vende isso, eu fabrico e tal. Consegui um cliente desse jeito, entendeu? Então, a importância, né, de as ações de marketing, né, envolvidas nisso. Sim. Pô, interessante, né? A última vez que eu mudei de casa foi assim. Eu olhei um caminhão, liguei. Passando com um telefone, mudança. Sim. E foi a questão do tempo também para me responder. Verdade. Porque tem alguns que até hoje... Tá te esperando, né? Você vai fazer outra mudança e o cara te respondeu daquela, exatamente. né? Exatamente. Pô, interessante isso do carro, porque é uma coisa, assim, bem mais antiga e que ainda funciona. Tanto que a gente vê direto, né? Vai ter eventos, casas de shows, tá? Ainda fazem esse tipo de divulgação. E agora que é ano eleitoral, a gente vê muito isso também, né? Vai ver carro pintado aí pra todo lado, né? Tanto que dá certo, né? Porque você tá parado no... E hoje ainda ajuda porque o trânsito é lento. Então, seu carro vai mais pausadamente, né? Então, você tem o carro de trás, você para no semáforo, as pessoas que vão passar. Tem algumas pessoas, algumas empresas que põem adesivo até no teto do carro, pensando em prédios que vai ter gente na janela olhando por cima. Interessante. Então, assim, dá para reinventar mesmo e fazer muita coisa legal, né? Sim, sim. E aí, quando você pega, você faz sempre uma mesma rota? Sempre a mesma rota. Aquelas pessoas ali começam a ver, rever. Passa pelo mesmo lugar, né? Assim, pô, esse carro tá passando aqui e tal. Sim, sim. E aí tem um lado ruim disso, quando você faz barbeiragem, né? Então você tá marcado, né? Você não pode... Não, tem que andar certinho mesmo. Seu testemunho, né? Você tá andando ali... Sim. Mas é muito importante, né? Sabe que na estrada a gente vê muito isso? Velocidade máxima, 80 km, como estou dirigindo. Aí o cara te passa, você a 100, o cara te passa que você nem vê. Faixa contínua, né? Faz tudo errado, né? Então, assim, sim. Tem que tomar cuidado, né? Ele tá vendendo ali, né? Por mais que ele não... Poxa, é ruim, né? Assim, pô, o cara tá mandando você dar o exemplo e ele mesmo não faz, né? Então... Poxa, mas... Muito bom, que assim, tem vários pontos, então, de marketing, né? Vários pontos. Pô, muito interessante. Muito interessante. Essa parte da venda é uma coisa que a gente vê muito... Todo mundo agora meio que vende algo no Instagram, né? Sim. Seja um produto, um serviço ou a própria imagem, né? De vez em quando, assim, para certos serviços, eu gosto de ver quem é a pessoa. Por exemplo, se eu estou comprando um produto, tanto faz quem é o vendedor. Sim, né? Você vai no produto. Exatamente. Mas determinados serviços você quer saber quem é a pessoa. Então, assim, a pessoa é a marca dela, né? E aí você entra, às vezes, no perfil e você fala, cara, não vou contratar essa pessoa. Por exemplo, falando da minha profissão. Você vai lá, você vai ver aí você quer ver quem é o profissional, né? Por trás, conhecimento e tal, mas também tem a parte do relacionamento. Você se identifica, né? E aí você vê uma pessoa... cheio de opiniões que, assim, não batem com a sua e tudo mais. São propósitos, né? Normalmente você se relaciona mais fácil com quem tem o mesmo propósito, né? Tá no mesma frequência ali, né? Sim. É mais fácil de você se relacionar, né? Sim. E outra coisa, quando você faz isso do Instagram, que você falou, um exemplo muito clássico, né? Você tá indo cortar cabelo. Aí você chega no cabeleireiro, o cabelo do cara... Pô, horrível. Não de... O estado do cabelo. Mas assim, pô, o cara não corta direito, é um corte ruim. Você espera que ele que venda o serviço esteja melhor do que você, né? Tá se vendendo a imagem, né? Sim. Primeiro você compra a imagem.
Você vai comprar a imagem, você vai construir um relacionamento. Assim, pô, esse cara aqui, pô, e dá a dica de como cuidar do cabelo. Aí você chega lá, o cabelo do cara todo avacalhado, assim, poxa, nem ele faz sentido, né? Sim. Dá aquela sensação de não ter uma congruência ali, né? Uhum. Esse cara fala, mas ele não coloca isso em prática. Né? É a mesma coisa eu falando aqui pra você. Não, que o tráfego pago é bom, que o tráfego pago é bom, que não sei o quê. Aí você me perguntou, você faz? Eu falei, faço. Não, eu não faço, porque não tem jeito aí. Sim, sim. Ou de você, às vezes, não usar o material que você trabalha, né? Você vai falar, pô, mas então ele não acredita tanto, né? Tem realmente um peso, né? Quando a pessoa, ela vive aquilo que ela fala, que ela vende. E no caso das vendas, é muito mais fácil você vender o produto que você conhece. Não às vezes só de manual ou de caixa, né? Pegar a caixa lá e faz tantas coisas por hora, não sei o que, mas você usar. Quando você conhece o produto, você consegue vender muito mais fácil, porque aquilo é tão bom para você que você vai vender. Agora, um negócio que você não usa, como é que você vai vender? Por exemplo, eu não tomo nenhum suplemento. Aí eu vou ver, agora eu sou vendedor de suplemento. Aí você vai chegar para mim, fala desse suplemento. Fala desse suplemento. Ele é bom que na ficha técnica fala que você vai ganhar massa, que não sei o quê. E aí sim, você pode vender? Pode, porque aí você tem técnicas para fazer a persuasão e vender. Mas quando você usa, aí é seu testemunho primeiro. Só eu tomo, deu resultado. Né? Às vezes você vai mostrar o braço, olha como que eu cresci, como é que eu fiz isso. Então é muito mais fácil, né? Sim. Quando você usa o produto, né? Você conhece de verdade, né? Sim. Funciona igual o boca a boca, né? Quando alguém realmente indica, você sente que a pessoa tá indicando mesmo de coração, porque ela conhece aquele produto, né? É muito mais fácil. Sim. Muito mais fácil. Sim. E desafios da sua empresa hoje, assim? Ou daqui pro futuro? Como que você tá? Então, os desafios da empresa, que graças a Deus está crescendo, é um pouco da logística, que a gente sabe que isso atrapalha muito a questão das vendas. O custo de logística é muito alto. E acaba isso impactando no valor do produto. Então, assim, a gente tem que estar toda hora, constantemente avaliando as questões de entrega, porque às vezes você tem um produto que é barato, mas aí quando você embute, a entrega fica cara, aí você fica fora. E no nosso caso, que a gente trabalha com material reciclado, é a questão mesmo de ter o material disponível. Quando a gente começou a fábrica, os meus sócios fizeram um planejamento de quase um ano de como ia fazer para abrir a fábrica. E quando eles começaram o planejamento, matéria-prima estava perfeito, o preço estava dentro do planejado. E quando começou mesmo, não tinha matéria-prima. Ele falou assim, e agora? Eu preciso de matéria-prima para produzir, não tem, como é que eu faço? E isso foi um grande desafio. Sim. Hoje a gente está vivendo um momento que tem matéria-prima. Cada hora aparece alguém vendendo, ofertando essa matéria-prima, mas isso é preocupante. Então, por exemplo, o que hoje a gente pode fazer para não sofrer com isso? Sim. É ter uma outra empresa ou expandir a nossa empresa para fazer essa primeira parte da etapa, né? Que é a parte da reciclagem. Sim. É um custo alto, envolve meio ambiente, mas é uma coisa que a gente tem que pensar em todo momento, para não ser dependente de outras empresas que fornecem matéria-prima. Então, assim, isso é um desafio constante, a questão da logística e a questão da matéria-prima. Entendi. A matéria-prima, são vocês... Então, vocês não fazem o processo assim de pegar, reciclagem, não. A gente compra de recicladoras, né? Pessoas que buscam os sacos usados, ou dos catadores, ou de empresas que... Você pega um supermercado que vai abrindo as embalagens, joga, sim, faz o processo ali e leva para a recicladora. Lá na reciclagem, ela vai fazer aquele processo que eu comentei no início. Lava, seca, tritura e transforma a matéria-prima, né? A gente fala que são grãos, né? No dia que você for na fábrica, você vai ver. São pedacinhos de plástico. Ali é derretido e faz o saco plástico.
Então, existe esse momento antes de virar o saco plástico. E isso a gente ainda depende de outras empresas. Entendi. O ideal, mas aí, como eu falei, depende de recursos financeiros e questões ambientais também para fazer esse processo, para a gente sair desse possível problema no futuro, né? De não ter a matéria-prima. Sim, sim. Entendi. Que não tendo matéria-prima, você não tem produto final, como né? é que eu vou fabricar? Sim. E a questão da logística, por exemplo, sai mais barato você fazer a própria logística ou você contratar pessoas que fazem essa parte mesmo? Ô Wagner, nós já fizemos alguns estudos já. Hoje continua valendo a pena fazer a entrega própria, usar os nossos veículos. Mas constantemente a gente reavalia, vamos fazer algum estudo, ver se vale a pena. Em alguns casos não tem jeito. Às vezes nosso carro não está indo para a cidade tal, aí eu tenho que contratar. Mas hoje é mais por demanda. Entendi. O que é rotineiro vai no nosso carro. Mas constantemente a gente avalia essa possibilidade, porque à medida que vai aumentando a oferta, tem várias pessoas pegando carro próprio, né? Sim. A gente vê a questão aí de entregas, de marketplace. Sim. Vê que outras empresas que era para só transportar passageiro, hoje já transporta carga também, porque é uma necessidade. Mas hoje a gente, na última análise que a gente fez, continua valendo a pena a entrega própria. Entendi. E a questão, assim, que a gente acaba treinando também o motorista, o entregador, para dar um pós-venda. Que hoje, assim, às vezes se o vendedor não estiver presencial, estiver online, quem que vai lá olhar para ver se está dando tudo certo? Vai ser o motorista. Então a gente sempre fala com o motorista, ele está fazendo a entrega, mas ele é um pós-venda. Ou um possível, entre aspas, vendedor. Ô Diogo, estou vendo que o cliente lá está usando o produto tal. O nosso motorista, ele costuma falar com a gente. Aí você, opa, ô fulano, estou vendo que você está precisando do produto tal aí, a gente trabalha também. Então, quando você tem um motorista próprio, você consegue treinar ele para fazer um pós-venda ou trazer essas informações. Já na logística é muito frio, né? Você não consegue criar esse relacionamento. Sim, entendi. É uma oportunidade, né? Que quando é com outra logística, você perde essa oportunidade. Né? Que mandou, despachou ali, você não tem mais contato, né? Sim. Vamos lá, Diogo. Para quem está acompanhando aqui o nosso canal, que dica você pode dar para quem quer começar nas vendas ou tem dificuldade nessa área? Então, eu vou usar de novo aqui a fórmula do sucesso, né? Busque o autoconhecimento, né? Então, a primeira coisa, existe vários testes de personalidade, vários testes que você consegue fazer para se autoavaliar. Então, primeiro você tem que saber o que você precisa melhorar, né? Relacionado às vendas, comunicação, alguma habilidade específica. Então, comece pelo autoconhecimento, se avalie, né? Esteja dedicado não, eu quero ser vendedor, vou começar a fazer vendas. Então, entra de cabeça mesmo para poder dar certo o negócio. E faça esse mapeamento, né? Os relacionamentos, vou vender o produto A. Para quem que eu posso vender? Né? Qual que é o seu público-alvo? Vá atrás desses relacionamentos. Essa empresa aqui é um ótimo cliente para mim, não conheço ninguém lá dentro. Pergunte aos seus contatos, amigos, vizinhos. Perguntar mesmo, você conhece alguém lá que trabalha na cliente tal? Uma hora vai conhecer. Se profunde também em fazer planejamento, e isso é importante para todas as áreas, né? Seja pessoal, profissional. Então, busque o conhecimento do planejamento e tenha os seus objetivos, né? Suas metas. Então, sim, você vai começar a vender hoje, faça isso. Já comecei a fazer, já comecei a ser vendedor. Se for para uma empresa, conheça a empresa, questões culturais dela, né? A missão da empresa, visão. Você precisa conhecer a empresa que você está entrando. E os produtos. Não só as características, esse produto mede tanto, serve para isso. Não, os benefícios. Qual é a experiência que esse produto vai te entregar? Então, basicamente, para quem está começando,
São esses pontos, né? Excelente, excelente. Para a gente fazer agora um corte bonito, assim. Corte bonito para o Instagram. O que todo vendedor tem que ter? O que um vendedor tem que ter para ser um excelente vendedor? Força de vontade, querer, né? Tá sempre ligado a isso, né? A sua persistência, a resiliência, são as características internas, né? O conhecimento do mercado, do produto, vem depois. Mas se hoje eu acordo, não, hoje eu vou vender, a chance de dar certo é muito grande. Então, eu acho que é essa força interior, essa força de vontade, acho que é o primeiro ponto. Ótimo. Excelente, Diogo. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha que me ajuda bastante. Agradeço muito a participação do Diogo. Diogo produz conteúdo para as redes sociais também, sobre vendas, não é, Diogo? Diogo das Vendas. Diogo das Vendas. Isso é no Instagram? No YouTube, no TikTok, estão todos o mesmo nome. Diogo das Vendas. Vou colocar também o link aqui do... Todas as redes sociais dele vão estar aqui na descrição do vídeo. Para você que está assistindo ouvindo, na verdade, no Spotify, eu não tenho como deixar esse link. Muito obrigado, Diogo, pela participação. Eu acho esse tema excelente, porque hoje em dia a gente sabe que todo mundo vende alguma coisa. Com certeza. O tempo todo a gente está vendendo. Então, assim, muito obrigado por ter vindo aqui. Gastado esse tempo aqui com a gente, dando essas sugestões, essas dicas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Wagner, e pode contar sempre comigo.